Bom dia, turminha do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de estudos aqui no nosso canal. E nossa aula de hoje é a aula de língua portuguesa. E o que estudaremos na aula de hoje? Alguém sabe? Na aula de hoje nós estudaremos sobre o gênero textual carta pessoal. E hoje iniciaremos o capítulo 7, que tem o título Essas Linhas que Escrevo. Na abertura do nosso capítulo 7, vocês podem ver um texto com alguns questionamentos. E esse texto diz o seguinte: há várias maneiras de manter contato com outra pessoa. Com o passar do tempo, algumas formas de se comunicar foram deixadas de lado, como a carta e o telegrama, e substituídas por outras mais modernas e mais adequadas às nossas necessidades atuais. Neste capítulo, você vai estudar a carta pessoal. Responda oralmente as questões abaixo. Então, turminha, agora me digam, quais outras formas de se comunicar com outras pessoas vocês conhecem? Vocês podem ter dito que podemos nos comunicar através de mensagens instantâneas, que é as que usamos nos aplicativos como o WhatsApp, por exemplo. Podemos também nos comunicar através de e-mail, telefonemas, cartas. Mas me digam, quais vocês já utilizaram? Eu imagino que vocês usem o WhatsApp e ligação telefônica, certo? E e-mail? Acho que vocês já ouviram falar. Mas quem aí já teve curiosidade de mandar um e-mail para alguém? E carta? Alguém aí já fez e mandou alguma carta? E por falar em carta, no passado, em quais situações as pessoas utilizavam a carta? Vocês sabem? Pessoal, antigamente não existiam aparelhos e a tecnologia que nós temos hoje em dia. Então as pessoas não tinham acesso ao e-mail ou WhatsApp, por exemplo. Muitos se comunicavam através de cartas. Então era preciso escrever a carta, colocá-la em um envelope, comprar o selo, preencher o envelope com todos os dados e enviar pelos correios. Hoje em dia nós podemos nos comunicar em tempo real, ou seja, temos respostas rápidas. Mas antigamente as cartas demoravam dias e até meses para chegar ao seu destino. Sendo assim, será que a carta pessoal é algo que utilizamos hoje em dia? Nós usamos sim, mas não com a frequência de antigamente. Mas pessoal, em qual situação a carta é necessária nos dias atuais? Pensem aí. Então, o que é que vocês acham? Será que isso é comum? Se vocês quisessem falar comigo, que moro em outra cidade, como é que vocês iriam fazer? Iriam usar o quê? A internet, não é? As mensagens instantâneas que utilizamos nos aplicativos. Mas e na ausência dessas mensagens instantâneas, das mensagens nos aplicativos e e-mails? Será que esse recurso, a carta, poderia ser algo que ajudasse na nossa comunicação? Sim, pessoal, esse recurso pode sim ser usado com a finalidade de comunicação, só que com menor frequência. Mas, turminha, por que as pessoas escrevem cartas, e-mails ou mensagens por aplicativos, por exemplo? O que vocês acham? Porque elas precisam o quê? Elas precisam se comunicar. Agora, nós vamos ler uma carta escrita no ano de 1987. O que será que ela diz? A personagem do nosso livro de língua portuguesa, a Tina, tem um recadinho logo acima dessa carta. E ela diz que para se orientar nessa viagem ao passado, é importante saber que a pessoa que envia uma carta é chamada de remetente. Nessa carta, o remetente é Moacir. Ele é marido de Sônia e pai de Tiago, Gustavo e Mateus. Na época em que escreveu a carta, Moacir trabalhava em Volta Redonda, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, e estava bem longe da sua casa em Minas Gerais. Então vamos lá, acompanhem a leitura. Essa carta é uma carta bem antiga, vocês não acham? Olha só como começa a carta. Ela começa com a identificação. Volta Redonda, 5 de maio de 1987. Então, pessoal, essa parte numa carta é fundamental, pois nela nós identificamos de onde foi escrita a carta.
E aí, vamos lá? Acompanhe a leitura. Volta Redonda, 5 de maio de 1987. Meus amores, está muito difícil este sacrifício, pois ficar longe de vocês não é fácil. Se não derem nada, será a maior decepção que se pode ter. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. Ontem, depois que conversamos, fiquei mais tranquilo, pois precisava ouvir sua voz. Porém, fiquei chateado logo que Gustavo falou comigo, pois é mais um sacrifício ter que ficar longe dos meninos. Mas como eles têm uma mãe excepcional, dá para suportar, pois sei que não lhes falta carinho. Espere-me no final de semana que vem, pois irei aí de qualquer jeito. Devo sair daqui às 13h15 e se der certo, à noite chego aí. Caso não consiga sair nesse horário, só sairei às 11 da noite. Aí só no sábado de manhã eu chego, ok? De Volta Redonda até Belo Horizonte são 5h30 de viagem. Para Curvelo mais 3, então quase 9 horas, mas tudo bem. Na quinta eu vou ligar, ou melhor, você poderia ligar. Se não der da casa de Dona Nazaré, pode ser da casa do Raimundo. Lá talvez seja mais fácil, certo? Não deixe de ligar, de preferência após as 8 da noite. Dê um abraço nos carneirinhos. Diga a eles que os amo muito. Dê lembranças a Tereza e Ricardo, também as meninas. Lembranças a todos por mim. Vê se dá para preparar uma costelinha de porco que eu estou com saudades, ok? No mais, espero que tudo esteja correndo bem. Lembranças ao pessoal da agência. Estou com saudades de tudo. Um beijo, Moacir. Então, pessoal, essa carta, como nós já observamos, foi escrita há alguns anos atrás. E Moacir conta que está em um lugar distante da sua família e que para poder se comunicar com ela, com a sua família, ele precisa enviar cartas, como ele fez, para saber como a família dele está. A linguagem que ele usou nessa carta foi bem espontânea, não foi? É algo que chamamos de linguagem informal. E nessa carta, Moacir sugere que para continuarem se comunicando, eles podem usar outro meio de comunicação, que no caso é realizando um telefonema. Agora nós vamos estudar um pouco sobre a estrutura de uma carta pessoal, tá bom? Pessoal, toda carta pessoal, ela precisa manter esse padrão. Ela precisa apresentar o endereço e a data, por isso nós conseguimos identificar na carta que nós lemos que ela é uma carta antiga, porque lá consta o local e a data. Então, o local e a data ficam no alto da página. Essas informações costumam ser um dado importante, já que algumas cartas podem ser usadas como documentos históricos. Saudação ao destinatário é uma forma de tratar o destinatário. Utilizamos apenas o nome da pessoa ou termos afetivos, como querido, caro, prezado, e sempre é seguido de vírgula. O vocativo. Vocês sabem o que é vocativo? Já ouviram falar? O vocativo também é conhecido como expressão de chamamento e é usado após a saudação indicada por vírgula. Mensagem. Após a saudação, temos a mensagem, tratando de um assunto de interesse de pessoas próximas ou conhecidas. Então, a carta de Moacir foi uma mensagem muito informal, uma linguagem que costumamos ter com pessoas próximas. É uma mensagem que ele estava muito à vontade. Ele conversou com a sua esposa e com os seus familiares. Despedida ou assinatura. Então, sempre no final da carta pessoal, aparece uma forma de despedida e a assinatura do remetente. Então, turminha, esses elementos são essenciais na produção de uma carta pessoal bem elaborada. A assinatura também é algo muito importante. Imaginem aí se vocês escrevessem uma carta para mim e não assinassem. Como é que eu iria saber quem foi que escreveu? Algumas palavrinhas vocês podem não conhecer bem, então nós vamos falar sobre elas agora. Agora nós vamos compreender o significado de algumas palavras que nós usamos nas cartas pessoais. Remetente. Pessoal, remetente é a pessoa que envia a carta. Na carta que nós lemos, podemos ver que o remetente é Moacir, ou seja, foi ele quem enviou a carta. Essa palavra tem origem no verbo remeter, que nesse caso é o mesmo que enviar.
E o destinatário é quem recebe a carta, é o destino da carta, para onde ela foi. Agora, nós vamos identificar os elementos da carta de Moacir. Acompanhe aí no livro de vocês. Nós temos logo no início o local e a data, onde foi escrita essa carta. Ela foi escrita em Volta Redonda, em 5 de maio, no ano de 1987. A saudação, seguida de vocativo e vírgula, é meus amores. Temos toda a mensagem que ele escreveu para os seus familiares. Lá embaixo temos a despedida, que ele se despede com um beijo e a assinatura. Mas, pessoal, como é que a carta chega ao seu destino? Então, quando uma pessoa precisa enviar uma carta, ela deve se dirigir a uma agência dos Correios, comprar um selo e entregar a carta para ser enviada ao destino desejado. E aí, dependendo do destino desejado, essa carta pode levar mais ou menos dias para chegar. Aqui temos um envelope e nele vocês podem identificar as informações do endereço tanto do remetente quanto do destinatário. Essas informações sempre precisam aparecer de forma completa para que a sua carta chegue de fato ao seu local de destino. E chegamos ao final da nossa aula de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado e compreendido que as cartas são meios de comunicação que já foram bastante utilizados antigamente e que hoje em dia, por causa do uso da tecnologia que nos permite uma comunicação mais rápida, não a usamos tanto quanto antes. Lembrem que ela possui uma estrutura com elementos que são muito importantes para que ela chegue ao seu destino final. Ficamos por aqui. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijão e até lá!